15 anos para a mãe, 18 para o padrasto. Esta foi a sentença proferida pelo tribunal da cidade francesa de Saint-Julien ao casal Perrier por tortura sistemática e cárcere privado de uma menor. Mas tudo começou não com a polícia, nem com os serviços sociais. A primeira pessoa a notar a situação foi um estranho. No outono de 2021, o carteiro Pierre Fournier passava pela casa da família Perrier e viu Amélie na janela do segundo andar. A sua atenção foi atraída pelo comportamento invulgar da jovem e por um grande curativo na sua bochecha. Ela olhava nervosamente para trás, como se alguém a estivesse vigiando de dentro do quarto. Ao ver Pierre, Amélie afastou-se bruscamente e fechou as cortinas. Pierre perguntou aos vizinhos sobre a família, mas eles evitavam conversar. Então, ele chamou a polícia, mas os pais convenceram os oficiais de que tudo estava bem. Pierre começou a sua própria vigilância. Tirou várias fotos através de uma janela aberta e gravou os gritos que regularmente vinham da casa. Ele entregou esses materiais à promotoria e a jornalistas. Em dezembro, a polícia retornou com um mandado e encontrou um porão escondido. Foi ele que se tornou a principal prova. Agora, a investigação precisava entender por que a situação alarmante foi notada por um estranho e não pelos serviços competentes. Saint-Julien é uma pequena cidade no sul da França. Os seus habitantes estão habituados a um modo de vida tranquilo. Casas particulares arrumadas, jardins limpos e vizinhos amigáveis. As casas são próximas umas das outras, tornando quase impossível esconder algo. Todos conhecem a rotina dos vizinhos, notam se alguém viajou ou não aparece na rua há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma regra não dita. A vida pessoal dos vizinhos continua sendo assunto deles e não é costume discuti-la. A Rua Saint-Henri é especialmente representativa a esse respeito. Por um lado, tudo é notado aqui. Quem se mudou recentemente, quem comprou um carro novo, quem voltou de férias. Por outro lado, qualquer estranheza ou problema nas famílias é preferencialmente ignorado, sem interferir nos assuntos alheios. Se uma discussão é ouvida do outro lado da cerca ou alguém se comporta de maneira invulgar, os vizinhos simplesmente viram as costas e fingem que nada aconteceu. É mais conveniente para todos, menos perguntas, menos desconforto. A família Perrier instalou-se aqui há alguns anos. Não eram muito sociáveis e nunca tentaram aproximar-se dos vizinhos. O casal, Claire e Marc, comportava-se de forma educada, mas mantinha a distância. No início, foram vistos com curiosidade, mas logo todos se habituaram ao seu estilo de vida recluso. Com eles, vivia Amélie, filha de Claire de um primeiro casamento. Amélie frequentava regularmente a escola local, mas também lá permanecia praticamente invisível. Mais tarde, os professores diriam que Amélie evitava interagir, sentava-se sempre nas últimas carteiras e não participava nas atividades da turma. Os colegas habituaram-se ao seu silêncio e interpretaram-no como timidez comum, não vendo motivos para se preocupar. No entanto, havia uma pessoa para quem o comportamento de Amélie não parecia normal. O carteiro Pierre Fournier não morava na Saint-Henri e não estava habituado à tradição local de fechar os olhos para questões inconvenientes. Ele passava diariamente pelas casas, parando junto às caixas de correio e observando involuntariamente o cotidiano dos moradores. Isso dava-lhe uma perspectiva única, de fora, que os próprios vizinhos não tinham. Pierre notou que Amélie se comportava de maneira diferente dos outros adolescentes da rua. Todas as vezes, depois da escola, ela voltava para casa muito rapidamente, sem falar com ninguém. Se a via na janela de casa, ela estava tensa, evitando claramente os olhares das pessoas na rua. E um dia, Pierre reparou que Amélie parecia especialmente mal.
O seu rosto estava pálido, com olheiras escuras claramente visíveis, e o seu olhar era acuado e assustado. O carteiro não entendia por que nenhum dos vizinhos prestava atenção a isso. Ele tentou perguntar discretamente aos moradores da rua, mas ouvia sempre a mesma coisa. A família tem o seu próprio modo de vida, nós não nos metemos. Para o carteiro, isso não era suficiente. A sua preocupação crescia e, gradualmente, ele começou a observar atentamente o que se passava na casa dos Perrier. Foram essas observações que em breve fariam os moradores da Saint-Henri perceber o quão caro lhes custou o silêncio e a recusa em notar os problemas óbvios bem ao seu lado. Outubro de 2021. A manhã na rua Saint-Henri estava nublada e fria. O carteiro Pierre Fournier movia-se calmamente pela sua rota habitual, entregando cartas. Perto da casa dos Perrier, ele, como de costume, abrandou o passo, olhando de relance para a janela do segundo andar, e viu Amélie novamente. Desta vez, a jovem parecia visivelmente pior do que o habitual. Ela estava imóvel atrás da janela fechada, distante e tensa. O rosto estava invulgarmente pálido, e o olhar, baço e cansado, como se Amélie não dormisse há várias noites. Pierre notou que a rapariga se mantinha de forma anormalmente rígida, com os braços firmemente pressionados contra o corpo. Ela olhava para dentro do quarto com uma ansiedade evidente, como se esperasse problemas. O carteiro não conseguiu ver os detalhes, pois Amélie recuou rapidamente ao notar o seu olhar e desapareceu de vista, apagando a luz quase imediatamente. O que viu causou uma forte impressão em Pierre. Nas vezes anteriores, ele atribuíra a reclusão de Amélie a uma simples característica de personalidade, mas agora a sua atenção parecia-lhe obviamente anormal. O carteiro sentiu que não podia mais ignorar a situação. Terminado o dia de trabalho, Pierre voltou à rua Saint-Henri, decidido a falar diretamente com os vizinhos da família. Começou pela casa mais próxima da dos Perrier, onde vivia um casal de idosos. Ficaram surpreendidos com as suas perguntas e claramente não queriam discutir o assunto. A mulher mencionou que já tinha ouvido gritos e conflitos à noite, mas calou-se imediatamente ao notar o olhar reprovador do marido. A conversa terminou rapidamente, sem dar ao carteiro novas respostas. Então, Pierre aproximou-se da casa em frente. Um homem de meia-idade também tentou evitar a conversa, mas, após algumas perguntas sugestivas, admitiu com relutância que também tinha ouvido algumas discussões altas e ruídos estranhos vindos da casa dos Perrier. No entanto, ele deixou claro imediatamente que não queria envolver-se, pois considerava aquilo um assunto estritamente pessoal da família. Pierre não parou e continuou a percorrer a vizinhança. Quanto mais avançava pela rua, mais claro se tornava um padrão. Praticamente todos tinham ouvido algo alarmante, mas nenhum deles queria reconhecer o problema ou agir. Cada um justificava-se dizendo que era melhor não se meter para não criar problemas desnecessários para si ou para os outros. Ao mesmo tempo, a sensação de que algo sério estava a acontecer com Amélie era partilhada, embora ninguém se atrevesse a dizê-lo abertamente. No final da sua ronda, o carteiro convenceu-se de vez. Os moradores da rua notavam realmente o que se passava na casa dos Perrier, mas preferiam ficar em silêncio. O silêncio dos vizinhos convenceu-o de que ele era o único disposto a fazer algo real, em vez de simplesmente fechar os olhos a factos desagradáveis. Foi naquela noite que Pierre Fournier decidiu agir aberta e seriamente. Ele percebeu que a simples observação e as conversas com os vizinhos não ajudariam. Na manhã seguinte, ele planejava tomar medidas concretas, após as quais seria impossível ignorar a situação. Depois de falar com os vizinhos, Pierre convenceu-se de que era inútil contar com o apoio dos moradores da rua Saint-Henri.
Todos respondiam de forma evasiva, evitando detalhes e mostrando claramente que não queriam interferir na vida alheia. O carteiro percebeu que, a partir daquele momento, teria de agir sozinho. Passaram-se alguns dias, durante os quais ele continuou a observar atentamente a casa da família Perrier, tentando encontrar qualquer confirmação para as suas suspeitas. Aparentemente, a situação permanecia a mesma. Silêncio, janelas com as cortinas fechadas, persianas firmemente cerradas. No entanto, numa manhã, ao fazer a sua ronda habitual, Pierre parou novamente junto à casa vizinha. Enquanto distribuía o correio pelas caixas, ouviu de repente, de forma clara, um grito curto e abafado, vindo precisamente da casa dos Perrier. O som foi tão inesperado que o carteiro parou, escutando atentamente. Alguns instantes depois, o grito repetiu-se, mais baixo e fraco, mas agora estava claro que não podia ser um simples ruído doméstico ou uma coincidência. Pierre olhou rapidamente ao redor, tentando ver se havia alguém por perto que pudesse confirmar o que ele tinha ouvido, mas a rua estava completamente deserta. O carteiro ergueu os olhos para a janela do segundo andar. Através de uma cortina ligeiramente entreaberta, ele viu a silhueta de Amélie, que estava imóvel, claramente assustada e tensa. A jovem notou imediatamente o seu olhar e recuou instantaneamente, como se tentasse esconder-se. Agora, as últimas dúvidas de Pierre desapareceram. Ele não tinha apenas uma suspeita, mas um fato concreto, um som claramente ouvido que não podia ser explicado de outra forma senão como um sinal de perigo. Ao voltar para casa à noite, decidiu que não perderia mais tempo e ligou imediatamente para a esquadra da polícia de Saint-Julien. A conversa com a polícia foi curta e direta. Pierre forneceu o endereço exato, descreveu as suas repetidas observações alarmantes sobre o estado de Amélie e relatou detalhadamente o grito que ouvira de manhã. Mencionou também a indiferença dos vizinhos e a sua relutância em intervir. O polícia de serviço ouviu atentamente, registrou todos os detalhes e assegurou que a queixa fora oficialmente registrada e seria verificada. Ao terminar a chamada, Pierre sentiu um certo alívio. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que finalmente tinha tomado uma medida concreta, em vez de apenas observar a situação alarmante à distância. No dia seguinte, ao passar novamente pela casa dos Perrier, notou as persianas habitualmente fechadas e as janelas silenciosas. Mas agora olhava para aquela casa com um sentimento diferente. Sabia que a sua chamada tinha sido o primeiro motivo oficial para iniciar uma investigação. O grito claro que ele ouvira transformara-se numa prova, após a qual já não seria possível silenciar o que estava acontecendo. Uma patrulha da polícia chegou à rua Saint-Henri na manhã seguinte à chamada de Pierre Fournier. Na pequena cidade de Saint-Julien, a chegada de um carro da polícia tornava-se imediatamente assunto de conversa entre os moradores locais. A casa da família Perrier parecia calma e normal. Um jardim bem cuidado, caminhos arrumados e as cortinas habitualmente fechadas. Os oficiais aproximaram-se da porta da frente e bateram. Segundos depois, a porta foi aberta por Claire Perrier. Ela parecia surpreendida, mas manteve a calma. Ao entender o motivo da visita, Claire olhou rapidamente ao redor e convidou os polícias a entrar, claramente querendo evitar a atenção desnecessária dos vizinhos. A casa estava silenciosa e em ordem, com um cheiro a café acabado de fazer no ar. Um minuto depois, Marc Perrier juntou-se a eles. O homem estava calmo, cumprimentou os polícias e ouviu atentamente as explicações sobre a queixa recebida. Sem grande agitação, Marc contou que na manhã anterior, Amélie tinha tropeçado nas escadas e gritado de surpresa. Acrescentou que incidentes semelhantes aconteciam com frequência,
pois a rapariga, segundo ele, era bastante desajeitada. Os oficiais ouviram as explicações atentamente, notando para si mesmos que os pais falavam com calma, embora se sentisse uma leve tensão no seu comportamento. Os polícias pediram para chamar Amélie e Claire, após uma hesitação de apenas um segundo, convidou-a a descer. Amélie apareceu nas escadas, parando um pouco de lado. Evitava o contacto visual com os oficiais e respondia às suas perguntas apenas com um aceno de cabeça silencioso. Não havia ferimentos visíveis ou sinais que pudessem alertar os polícias. Formalmente, tudo parecia normal. No entanto, a jovem sentia-se claramente desconfortável. Os polícias pediram para ver o local do incidente. Claire levou-os até à escada, que parecia perfeitamente normal, sem quaisquer vestígios de queda ou danos. Os oficiais não inspecionaram as outras divisões, pois não havia motivos suficientes para tal. Não tendo encontrado quaisquer sinais de infração ou perigo, a patrulha concluiu a verificação. A visita demorou menos de 20 minutos. Ao regressarem à esquadra, os oficiais prepararam um relatório, indicando que a queixa tinha sido verificada e que não havia motivos para prosseguir com o caso. O documento foi registado e arquivado. Após a partida da polícia, a rua Saint-Henri rapidamente voltou à sua vida normal. Os vizinhos em breve deixaram de mostrar interesse no que tinha acontecido. Apenas Pierre Fournier, ao passar a noite pela casa da família Perrier, não conseguia livrar-se da sensação de que a visita da polícia não resolvera o problema, apenas o tornara mais profundo e menos visível para os outros. Formalmente, os polícias fizeram o seu trabalho de forma impecável, seguindo rigorosamente as regras e sem erros óbvios. Mas mais tarde, essa mesma visita seria chamada o início de um erro sistêmico, o momento em que, por trás do estrito cumprimento do protocolo, se perdeu uma ameaça real, escondida dentro das paredes de uma casa aparentemente calma. Após a visita da polícia e o encerramento formal do relatório, a vida na rua Saint-Henri voltou ao seu ritmo habitual. Mas Pierre Fournier não conseguia simplesmente esquecer o que vira. Apesar do arquivamento oficial do caso, ele continuou a observar atentamente a casa da família Perrier. Percebeu que, agora, a responsabilidade era apenas sua. No início, não houve mudanças. A casa permaneceu tão fechada e silenciosa como sempre. Mas Pierre decidiu agir de forma diferente. Ele sabia que, sem provas reais e claras, não faria sentido a polícia intervir novamente. A partir desse momento, começou a usar o seu smartphone como a principal ferramenta para registrar o que acontecia. Todos os dias, ao parar perto da casa vizinha para organizar o correio, Pierre observava atentamente as janelas dos Perrier. A sua posição era vantajosa. A casa ficava perto do passeio, as janelas do segundo andar estavam por vezes entreabertas e qualquer som alto podia ser captado mesmo da rua. Certa manhã, Pierre conseguiu pela primeira vez gravar algo verdadeiramente significativo. Da janela entreaberta, ouviram-se claramente as ameaças rudes e agressivas de Marc a Amélie. A voz soava alta e nítida. Pierre ligou imediatamente o gravador de voz e registrou cada palavra. As ameaças continham exigências claras de submissão total, com uma alusão evidente a castigos físicos. Agora, ele tinha o que faltava para contactar a polícia. Uma gravação clara e inequívoca que confirmava as ameaças reais. Alguns dias depois, ocorreu um novo episódio que Pierre conseguiu novamente registrar em áudio. Desta vez, ouviu distintamente a voz de Amélie, que pedia para parar e não a magoar. Os seus apelos foram curtos e rapidamente interrompidos, como se alguém a tivesse feito calar-se bruscamente.
Esta gravação tornou-se mais uma prova importante do que estava acontecendo. Além das gravações de áudio, Pierre tentou diligentemente obter também provas visuais. Alguns dias depois, surgiu essa oportunidade. A certa altura, Amélie aproximou-se inesperadamente da janela do segundo andar, afastando cuidadosamente a cortina, aparentemente para verificar se havia alguém na rua. O carteiro já tinha o smartphone pronto para fotografar e tirou várias fotos com o máximo de zoom. Numa das imagens, era claramente visível um grande hematoma debaixo do olho de Amélie. Apesar da falta de nitidez devido à distância, a imagem era suficientemente clara para eliminar dúvidas sobre a sua natureza e origem. Pierre guardava e transferia imediatamente cada material recolhido para uma pasta separada no seu computador. Agora, ele não tinha apenas suspeitas, mas provas concretas, gravações claras do comportamento agressivo de Marc e uma imagem alarmante de um ferimento físico em Amélie. Estes materiais tornaram-se a base de um arquivo digital completo, suficiente para que a polícia não pudesse mais ignorar o que se passava. Pierre estava confiante de que, desta vez, as suas provas seriam ouvidas e não passariam despercebidas. O próximo passo que ele teria de dar já não seria apenas de observação, seria um momento decisivo para o início de uma verdadeira investigação. Depois de Pierre ter conseguido obter as primeiras provas sérias, a família Perrier mudou gradualmente o seu comportamento. Isso não aconteceu imediatamente após a visita da polícia, mas alguns dias depois, quando o carteiro já tinha tirado as fotografias e gravado as conversas. Provavelmente, Marc e Claire perceberam que alguém lhes tinha prestado atenção e decidiram ser mais cautelosos. O primeiro sinal que chamou a atenção de Pierre foi o completo desaparecimento de Amélie do seu campo de visão. Antes, a jovem aparecia ocasionalmente na janela do segundo andar, o que permitia, de alguma forma, controlar o seu estado. Agora, as janelas estavam firmemente fechadas com cortinas, e qualquer sinal da sua presença desapareceu. O carteiro anotou imediatamente este fato no seu arquivo de provas. Mas o que o deixou ainda mais alarmado foi o fato de Amélie já não sair à rua nem aparecer a caminho da escola. Antes, ele via-a de vez em quando depois das aulas, mas agora ela parecia ter desaparecido. Mais tarde, soube-se que os pais tinham informado a escola da ausência temporária de Amélie devido a uma deterioração do seu estado emocional. Em França, ausências de curta duração como esta são permitidas sem a necessidade de um atestado médico urgente, pelo que a escola aceitou a declaração dos pais sem grandes questões. Isto permitiu a Marc e Claire evitar temporariamente verificações adicionais por parte dos serviços educativos e de proteção de menores. Conscientes de que quaisquer mudanças bruscas poderiam atrair a atenção dos vizinhos, os pais de Amélie tentaram manter um estilo de vida normal. Continuaram a cumprir as suas tarefas domésticas, iam às compras e não evitavam aparecer na rua. Mas o seu comportamento tornou-se um pouco mais reservado e as conversas com os vizinhos curtas e sem detalhes. Visto de fora, parecia natural e nenhum dos moradores locais notou a mudança. Entretanto, Pierre continuava a fazer a sua rota e a registar tudo o que acontecia. Agora, tirar fotografias era mais difícil e ele passou a confiar mais nas gravações de áudio. Escolhia momentos em que a rua estava o mais vazia possível para não atrair a atenção dos vizinhos. Graças a isso, as suas ações permaneceram despercebidas para os outros residentes e os sons da casa da família Perrier que ele registava não chegavam aos ouvidos dos vizinhos. Durante essas observações, ele conseguiu gravar curtos fragmentos de conversas tensas. Na voz de Marc, ouvia-se claramente agressividade e irritação, enquanto Claire e Amélie respondiam em voz baixa, tentando não chamar a atenção. Estas gravações tornaram-se um complemento importante aos materiais já recolhidos e confirmavam a gravidade da situação.
A ausência de Amélie na escola e na rua, bem como o seu completo desaparecimento das janelas, tornaram-se um motivo adicional de preocupação. Os pais estavam claramente a tentar escondê-la do mundo exterior, aproveitando-se de lacunas legais temporárias. Foi precisamente essa ocultação, juntamente com as ameaças e a tensão dentro de casa confirmadas pelas gravações de áudio, que se tornaram as provas decisivas. Pierre compreendeu que as suas provas tinham atingido um ponto crítico. As fotografias, as gravações e a própria mudança no comportamento da família já não podiam ser explicadas como meras coincidências. Ele percebeu que chegara o momento de entregar todos os materiais não só à polícia, mas também ao Serviço de Proteção Social de Menores de França, a Aide Sociale à l'Enfance, ASE. É a ASE que se ocupa da proteção e segurança de menores em situações como esta. Cada dia de atraso aumentava o risco. E agora, o caso deveria passar para as mãos daqueles que tinham o dever de intervir e tomar as medidas necessárias. Em meados de novembro de 2021, Pierre Fournier percebeu que outra chamada para a polícia não adiantaria nada. A verificação realizada a 10 de outubro não dera em nada, e a situação de Amélie só piorava desde então. Eram precisos outros passos para chamar a atenção das autoridades. Nas semanas anteriores, ele preparara cuidadosamente os materiais: fotografias dos hematomas, gravações de ameaças e gritos da casa dos Perrier, com datas e horas. Pierre organizou todas as provas numa pasta no seu computador portátil e copiou-as para várias pendrives. Mas, por enquanto, era apenas o seu arquivo pessoal, que poderia ser facilmente ignorado ou perdido. Fournier decidiu agir de outra forma. Na manhã de 15 de novembro, dirigiu-se à redação do jornal local Le Courrier de Saint-Julien, localizado na Rue Gambetta 14. O jornal era publicado semanalmente e frequentemente abordava temas que outros não se atreviam a tocar. Na redação, Pierre encontrou-se com o jornalista Étienne Lacroix, conhecido pela sua persistência em questões de justiça social. Entregou-lhe uma cópia dos ficheiros de áudio e das fotografias, indicando claramente as datas e as circunstâncias em que foram captados. Lacroix examinou atentamente os materiais, pediu esclarecimentos sobre alguns detalhes e prometeu preparar um artigo, mas avisou logo: para publicação, as provas precisavam de ter um status oficial. O jornalista aconselhou Pierre a dirigir-se simultaneamente à promotoria e ao Serviço Social ASE, para que os materiais fossem oficialmente aceitos. No dia seguinte, 16 de novembro, Pierre fez outra cópia do arquivo e foi à promotoria distrital, localizada na prefeitura, na Place do General de Gaulle 3. Na recepção, teve de esperar cerca de 1 hora, após o qual um assistente do promotor aceitou os materiais e os examinou atentamente. Ele registrou oficialmente a queixa, atribuindo-lhe um número de entrada, e informou que a promotoria iniciaria imediatamente a verificação das informações fornecidas. Logo após a promotoria, Pierre dirigiu-se ao Serviço Social de Proteção de Menores, a Aide Sociale à l'Enfance, ASE, que se encontrava na Rue de la République 22. Lá, também aceitaram os seus materiais, formalizaram a queixa e garantiram que, em breve, os inspetores da ASE se encarregariam de verificar a casa dos Perrier. Assim, o arquivo pessoal de Pierre tornou-se oficial. Agora, os materiais estavam registrados em 2 estruturas estatais, não podendo mais ser simplesmente postos de lado ou ignorados. Naquela mesma noite, Étienne Lacroix informou Pierre por telefone que a redação já tinha começado a escrever o artigo e estava apenas à espera da confirmação formal dos dados por parte da promotoria. Nesse momento, Pierre sentiu que o seu papel estava quase concluído. Ele fizera o máximo possível para salvar a Amélie. Agora,
as fotografias e as gravações já não eram apenas observações pessoais. Tinham se tornado oficialmente provas, com base nas quais se iniciou uma investigação completa, que já ninguém podia parar. Depois de os materiais de Pierre Fournier terem chegado à mesa do investigador Julien Moreau, este começou a trabalhar com muito cuidado. Ele entendia que fotografias amadoras, tiradas de longe e através de uma janela, não podiam por si sós constituir provas sólidas. As imagens não eram suficientemente nítidas para tirar conclusões imediatas e precisavam de uma análise profissional. Para confirmar ou refutar as suspeitas, o investigador enviou as fotografias a um perito médico-legal do Hospital de Annecy, o Dr. Bernard Lefebvre. No pedido, o investigador indicou claramente que era necessário um parecer preliminar. Se tais lesões poderiam ser acidentais, domésticas ou se seria necessário um exame mais aprofundado. A resposta chegou alguns dias depois. O Dr. Bernard Lefebvre deu um laudo prévio, não conclusivo. Lefebvre indicou que, embora a qualidade das imagens não permitisse afirmar com certeza absoluta a origem das marcas, a natureza e a localização das lesões exigiam claramente uma verificação adicional. Explicações de acidentes domésticos só poderiam corresponder parcialmente a tais marcas. Paralelamente, o investigador enviou as gravações de áudio para consulta no Laboratório de Criminalística em Lyon. No pedido, foi claramente especificado: a perícia era, por enquanto, preliminar e não era necessária uma identificação completa das vozes, uma vez que a investigação ainda não possuía amostras para comparação. Foi pedido ao perito em fonética, Paul Renguier, apenas que verificasse a qualidade das gravações e desse uma avaliação geral dos sons registrados. A resposta do criminalista confirmou que as gravações permitiam distinguir 3 vozes diferentes, presumivelmente um homem, uma mulher e uma mais jovem. Mas sem amostras de voz, era impossível identificar as pessoas com certeza. No entanto, o perito observou que os sons de fundo nas gravações se assemelhavam a estalos ou pancadas, o que poderia indicar ações agressivas e não ruídos domésticos comuns. Ao receber ambos os pareceres preliminares, o investigador Moreau convenceu-se de que, embora ainda não tivesse provas diretas, os materiais do carteiro tinham bases sérias para uma investigação mais aprofundada. Os peritos não fizeram conclusões bombásticas, mas ambos disseram claramente que era urgente verificar as condições de vida de Amélie e realizar um exame médico completo. Com estes documentos, o investigador dirigiu-se à promotora do distrito de Annecy, Madame Hélène de la Roche, explicando-lhe a situação e a necessidade de medidas urgentes. Ele sublinhou que as fotografias e as gravações não eram provas irrefutáveis por si sós, mas já eram suficientes para iniciar uma verificação oficial completa das condições de vida da família Perrier. A promotora concordou com os argumentos do investigador e assinou a autorização para a realização de uma busca e inspeção oficiais na casa da família Perrier. Além disso, foi decidido envolver simultaneamente na verificação os funcionários do Serviço Social de Proteção de Menores, Aide Sociale à l'Enfance, ASE, para garantir a objetividade e a abrangência da verificação das condições de vida de Amélie. Agora, os materiais recolhidos por Pierre tinham recebido um estatuto oficial. Já não era apenas uma suspeita, mas uma base juridicamente estabelecida para o início de uma investigação e a intervenção oficial dos órgãos sociais. Julien Moreau compreendia que aquele era o momento decisivo da investigação. Já no dia seguinte, 19 de novembro de 2021, os investigadores, juntamente com os representantes da ASE, deveriam entrar pela primeira vez na casa e descobrir o que se passava por trás das suas portas firmemente fechadas.
Depois de a promotora ter assinado o mandado na noite de 18 de novembro de 2021, os investigadores e os representantes da ACE começaram os preparativos para a inspeção da casa da família Perrier. Para justificar as suas ações, não apenas com base em suspeitas, o investigador Julien Moreau decidiu primeiro falar com pessoas que interagiam regularmente com a família e que poderiam esclarecer por que ninguém tinha antes informado as autoridades competentes. Na manhã de 19 de novembro, Moreau, juntamente com uma funcionária da ACE, visitaram a escola onde Amélie estudara até recentemente. O diretor forneceu prontamente os documentos, entre os quais se encontravam registros dos professores sobre faltas repetidas às aulas e marcas de ferimentos observadas. Nas justificações escritas, os pais afirmavam que Amélie se magoava frequentemente em casa por acidente. Os professores confirmaram que tinham notado hematomas e arranhões, mas, ao tentarem falar com Amélie, ela evitava qualquer explicação. Após conversarem com os pais, os professores não encontraram motivos para contactar a ASE, embora os protocolos o exigissem. A razão foi o medo de errar e de prejudicar os pais sem fundamentos suficientes. A escola preferiu precaver-se e não intervir. Em seguida, o investigador e a funcionária da ASE dirigiram-se à rua Saint-Henri. Percorreram as casas vizinhas, registrando os depoimentos dos moradores. No início, as respostas eram semelhantes. As pessoas ouviam gritos e ruídos altos da casa dos Perrier, mas interpretavam-nos como conflitos familiares comuns. Alguns admitiram que temiam problemas se interviessem ou chamassem a polícia. Outros simplesmente assumiram que alguém já teria tomado as medidas necessárias. Nenhum dos vizinhos descreveu a situação como excepcional ou a exigir uma intervenção urgente. Todos encontravam uma razão para não reagir, explicando a sua própria inação pelo fato de poderem estar enganados e, assim, criar problemas para si e para a família Perrier. A representante da ASE sublinhou nas suas notas que tal inação é típica de cidades pequenas. As pessoas preferem não se meter nos assuntos dos vizinhos, explicando-o muitas vezes com o respeito pelo espaço pessoal e o desejo de não entrar em conflitos. No final do dia, Moreau reunira informações suficientes para compreender por que a situação na família Perrier permanecera oculta por tanto tempo. Os interrogatórios não revelaram novos suspeitos. Tornou-se evidente que a causa do silêncio do meio envolvente não foi uma ocultação mal intencionada, mas um medo geral de responsabilidade e de conclusões erradas. Os professores não se arriscaram a enviar uma notificação oficial à ASE, e os vizinhos preferiram considerar o que se passava como discussões domésticas sem importância. O relatório do investigador foi entregue à promotora e aos representantes da ASE na noite do mesmo dia. Moreau sublinhou que, formalmente, o sistema funcionava corretamente, mas, na prática, ninguém cumpriu as suas obrigações a tempo, por medo, passividade e excesso de cautela. No dia seguinte, 20 de novembro de 2021, a equipe de investigação, em conjunto com a ASE, deveria inspecionar a casa da família Perrier. Esta visita deveria finalmente dar respostas claras, baseadas não em rumores e suspeitas, mas nos dados factuais recolhidos no dia anterior. Enquanto a equipe de investigação se preparava para a visita à rua Saint-Henri, Julien Moreau decidiu aprofundar o passado da família Perrier. O investigador estava convencido. Só se pode compreender o presente após uma verificação minuciosa das biografias do casal. Ele enviou pedidos oficiais à municipalidade, aos arquivos da polícia, aos serviços sociais e aos antigos locais de residência da família. As primeiras respostas chegaram no final do mesmo dia. Na mesa de Moreau estavam documentos, certidão de casamento, declarações de impostos, registros de morada e referências de trabalho.
Dos documentos constava que Claire e Marc se casaram em julho de 2018 em Saint-Julien. O registro do casamento decorreu de forma normal, sem quaisquer anotações. Nos anos seguintes, não foram registradas quaisquer infrações à lei ou problemas administrativos da família. Ambos pagavam os impostos a tempo, não tinham dívidas e nunca levantaram suspeitas à polícia. Antes de se casar, Claire vivia em Evian-les-Bains, uma pequena cidade perto de Saint-Julien. Trabalhava como farmacêutica numa farmácia privada e alugava um modesto apartamento na Rue des Sources. Uma verificação no seu antigo local de trabalho confirmou: Claire era uma funcionária de confiança, sem repreensões ou queixas da gerência. Os vizinhos, no entanto, mal se lembravam dela. Uma mulher silenciosa e reservada que evitava qualquer contato. Após se mudar para Saint-Julien e se casar, não foram encontrados registros da atividade profissional de Claire. O único episódio registrado nos arquivos da polícia de Evian datava de 2015. Na altura, os vizinhos chamaram uma patrulha devido a uma discussão acalorada no apartamento de Claire. Mas o conflito foi resolvido antes da chegada da polícia e Claire recusou-se a apresentar queixa. O homem com quem o conflito ocorreu deixou a cidade pouco depois. Após este incidente, o nome de Claire nunca mais foi mencionado na polícia. A biografia de Marc Perrier também não levantava questões. Natural de Lyon, ele mudou de emprego várias vezes ao longo dos anos. Mecânico de automóveis, montador, trabalhador da construção civil. Em todos os locais, trabalhou de forma tranquila, sem conflitos ou queixas. Uma verificação nas bases de dados da polícia não revelou quaisquer condenações ou infrações administrativas. O seu historial de trabalho era instável, mas sempre impecável do ponto de vista legal. Juliane Moral também contactou o médico local que atendia a área. O médico informou que a família Perrier o procurara raramente nos últimos 3 anos, e apenas por questões menores. A última visita presencial ocorrera muito antes de Amélie ser transferida para o ensino doméstico. Depois disso, a família preferia consultas telefônicas sobre questões gerais, evitando encontros pessoais com a equipe médica. Isto explicava por que os médicos nunca tinham notado quaisquer ferimentos visíveis em Amélie. O investigador procurou meticulosamente quaisquer sinais de problemas no passado do casal, mas tais informações não foram encontradas nos relatórios sociais de Evian e Lyon, nem em outras fontes oficiais. Segundo os documentos, a família Perrier não procurou ajuda e nunca esteve registrada nos serviços sociais. No final do dia, o investigador comparou todos os fatos. A conclusão era invulgar. Segundo todos os dados disponíveis, a família parecia impecável, sem quaisquer sinais oficiais de problemas. Esta circunstância deixou Moreau desconfiado. Ele trabalhava como investigador há demasiado tempo para acreditar na pureza absoluta do passado. Um quadro como este geralmente significa que a família simplesmente não era vista pelo sistema. No relatório final ao promotor, ele indicou que, formalmente, o casal Perrier era considerado cidadão exemplar, sem sinais alarmantes nas suas biografias. No entanto, era precisamente isso que exigia uma atenção redobrada na próxima verificação. Juliane compreendia. A ausência de queixas ou alertas nem sempre indica bem-estar. Por vezes, as famílias aparentemente impecáveis revelam-se as mais complexas e imprevisíveis. Até aquele momento, a família era apenas um conjunto de dados. A visita dos investigadores e dos representantes da ASI no dia seguinte deveria mostrar se este quadro ideal correspondia à realidade. Na manhã de 10 de dezembro de 2021, os carros da polícia pararam em frente à casa da família Perrier, na rua Saint-Henri. O investigador Julien Moreau tinha um mandado oficial para inspecionar a residência e verificar o estado de Amélie.
Os vizinhos observavam atentamente das janelas, tentando entender por que a polícia tinha voltado àquela zona tranquila. A porta foi aberta por Claire Perrier. No seu olhar lia-se tensão, mas sem surpresa. O investigador apresentou o mandado e a mulher deixou-os entrar calmamente. Na sala de estar estava Mark. Ele levantou-se e cumprimentou silenciosamente os recém-chegados. O casal parecia calmo, mas anormalmente contido. A primeira pergunta de Julian foi sobre o paradeiro atual de Amélie. Claire respondeu calmamente que a filha tinha saído para dar um pequeno passeio perto de casa e deveria regressar em breve. O polícia e o representante do serviço social subiram imediatamente ao segundo andar para inspecionar o quarto da adolescente e certificar-se de que não havia nada de invulgar. O quarto parecia limpo e arrumado. Depois disso, os polícias desceram e continuaram a inspeção. Entretanto, na sala de estar, Julian pediu a Claire que explicasse novamente o estado de Amélie. Ela repetiu a história já conhecida sobre a saúde da filha, as quedas frequentes e o ensino em casa. Mark, evitando o contato visual, apenas acenava com a cabeça em silêncio. Após uma breve conversa, o investigador informou que, de acordo com o mandado, a polícia era obrigada a verificar as condições de vida da adolescente, garantir a sua segurança e a ausência de ameaças à sua saúde. Este era um procedimento padrão, que não suscitou objeções por parte do casal. Deixando Claire e Mark sob a vigilância de um oficial, Julian e a sua equipe começaram a inspecionar a casa. À primeira vista, tudo parecia perfeitamente limpo e arrumado, até demasiado perfeito para uma casa onde vive uma adolescente. Tal esterilidade deixou o investigador desconfiado. Os polícias percorreram metodicamente as divisões, abriram armários e examinaram os móveis, registando tudo cuidadosamente em fotografias e nos relatórios. Claire e Mark permaneceram imóveis, praticamente não falaram e não interferiram no trabalho. Durante a inspeção, Julian notou que Claire olhou nervosamente várias vezes em direção à cozinha. Sentindo que a sua atenção não era acidental, ele dirigiu-se para lá. A mulher ficou visivelmente tensa, mas permaneceu no mesmo lugar. Na cozinha, os polícias não viram nada de invulgar. O investigador espreitou a despensa, localizada logo atrás da cozinha. O pequeno compartimento parecia banal. Algumas caixas, uma reserva de alimentos, o chão coberto por um tapete ligeiramente gasto. Ao pisar no tapete, Julian sentiu uma ligeira irregularidade no nível do chão. Os polícias afastaram as caixas e enrolaram o tapete. Debaixo dele, encontraram um antigo alçapão de madeira, embutido diretamente no chão. As dobradiças estavam cobertas de ferrugem, as bordas gastas, mas a porta tinha sido claramente usada recentemente. Claire e Mark não disseram uma palavra, apenas observavam tensamente as ações dos polícias, compreendendo que agora era inútil negar qualquer coisa. Julian ordenou que abrissem o alçapão. A porta foi cuidadosamente levantada e a luz das lanternas foi apontada para baixo. Uma escada estreita conduzia a um pequeno compartimento na cave. O investigador desceu primeiro, seguido por 2 agentes. O ar lá embaixo estava abafado e claramente não era ventilado há muito tempo. Lá embaixo, encontraram uma sala sem janelas e com teto baixo. No chão havia um colchão fino, ao lado de alguns cobertores sujos, uma garrafa de plástico com água, um prato e uma cadeira de madeira. A única fonte de luz era uma lâmpada fraca no teto. Não havia objetos pessoais, livros ou roupas na sala. Era evidente que a sala era usada para isolamento. Os polícias começaram imediatamente a documentar o que viram, fotografando meticulosamente o local e recolhendo amostras de pó e tecido. A sala encontrada não era uma prova direta de um crime,
mas exigia claramente explicações. Se Amélie tinha o seu próprio quarto no andar de cima, para que servia este compartimento sombrio? Ao ouvir o barulho vindo da cave, Claire ficou visivelmente pálida. Mark desviou o olhar nervosamente, percebendo que já não seria possível esconder a verdade. Quando Julian subiu, deu ordem para que a casa ficasse totalmente sob controlo da polícia. Claire e Mark foram imediatamente separados, preparando-se para serem levados para a esquadra para interrogatórios separados. Agora, o investigador percebeu. A história sobre o estado de saúde de Amélie e as suas quedas constantes parecia completamente diferente à luz da descoberta da cave. As principais questões agora eram: quem usava esta sala e porquê? Há quanto tempo existia e por que ninguém sabia dela? Nas horas seguintes, Claire e Mark Perrier teriam de responder a estas perguntas. Já não havia como escapar às respostas. A inspeção da sala escondida debaixo do chão já durava há mais de 1 hora. Os peritos da polícia científica registavam lenta e meticulosamente cada detalhe. Fotografavam os objetos, recolhiam amostras de pó e tecido. Julian Moreau estava de lado, a observar o trabalho, mas não conseguia afastar a sensação de que o compartimento encontrado ainda não explicava todas as estranhezas do caso. O investigador percorreu novamente a sala, observando as paredes e o chão. A sua atenção foi atraída por marcas quase imperceptíveis no pavimento de cimento, perto de uma estante de metal no canto mais afastado, como se esta fosse frequentemente movida. O que à primeira vista parecia um móvel comum, agora levantava suspeitas. Os polícias, notando o interesse do investigador, afastaram cuidadosamente a estante. Atrás dela, descobriram uma porta escondida, pintada da mesma cor das paredes. Sem uma inspeção minuciosa, era praticamente impossível notá-la. A porta estava trancada por fora com um simples ferrolho de metal, que parecia ser usado ativamente e cedeu facilmente quando um dos polícias o puxou. A porta abriu-se sem grande esforço. Os polícias apontaram as lanternas para dentro e viram um pequeno compartimento, sem janelas, com chão de cimento nu e paredes cobertas de mofo. No teto, uma lâmpada fraca brilhava, sem interruptor, claramente controlada do exterior. No chão, no canto mais afastado, cobrindo o rosto da luz forte, estava sentada Amélie. Estava pálida, exausta, e no seu rosto lia-se medo e confusão. Quando os polícias e o Serviço de Proteção Social se aproximaram, a rapariga afastou-se primeiro com desconfiança, mas, ao ouvir palavras calmas e perceber que já não corria perigo, baixou os braços. Um médico, convidado para examinar, aproximou-se imediatamente. Entretanto, os polícias registavam o estado do compartimento. Não havia móveis, nem artigos de primeira necessidade. Reinava uma total falta de higiene. Tornou-se evidente que o quarto no andar de cima era apenas para os olhos dos outros, e as verdadeiras condições de vida de Amélie eram ali. No andar de cima, Claire e Mark pareciam visivelmente abatidos. Ao ouvirem que Amélie tinha sido encontrada, ficaram pálidos e começaram a evitar o olhar dos polícias. Julian Moreau subiu e olhou-os em silêncio. Já não havia perguntas. Tudo era óbvio. A casa na rua Saint-Henri foi posta sob controlo, e os funcionários da ASE começaram a tratar da documentação para a retirada imediata de Amélie da família. Os investigadores continuaram a registar os detalhes do ocorrido e a preparar-se para os próximos passos: interrogatórios, perícias e análise de todas as circunstâncias do caso. Agora, a investigação tinha provas irrefutáveis de um crime que ocorrera por trás das portas fechadas de uma casa comum. Amélie estava viva,
mas restava ainda apurar os danos que lhe foram causados durante o tempo que passou naquelas condições. Claire e Marc Perrier já não tinham para onde fugir. Agora teriam de explicar cada uma das suas ações, cada ato que levou a esta terrível situação. Quando os polícias retiraram Amélie da cave, o ambiente na casa mudou drasticamente. A jovem foi imediatamente envolvida num cobertor e levada para uma ambulância, onde um médico e um psicólogo a aguardavam. Amélie parecia exausta, mas ia gradualmente percebendo que o perigo tinha passado. Os médicos sentaram-na cuidadosamente no veículo e começaram imediatamente o exame. Ao mesmo tempo, Claire e Marc estavam na sala de estar. Quando viram Amélie a ser retirada de casa, ambos ficaram visivelmente tensos e começaram a evitar os olhares. Um polícia aproximou-se e informou-os de que estavam detidos por suspeita de maus tratos e cárcere privado de uma menor. Marc não disse uma palavra e olhava para o vazio, enquanto Claire tentava convencer a polícia de que tudo era um terrível engano. No entanto, desta vez, ninguém acreditou nas suas palavras. As provas encontradas eram mais eloquentes do que qualquer explicação. Os seus direitos foram-lhes lidos calmamente e foram retirados de casa. Na pequena cidade de Saint-Julien, uma situação como esta não podia passar despercebida. Os vizinhos, que observavam o que se passava, começaram a juntar-se na rua e a cochichar. Nenhum deles imaginava que algo assim pudesse estar a acontecer dentro das paredes de uma casa comum. Entretanto, Amélie foi levada para o hospital mais próximo para um exame médico completo. A AC já tinha preparado os documentos para a sua retirada oficial da família e iniciou o processo de encontrar um tutor temporário. Os psicólogos começaram a conversar cuidadosamente com a jovem, sem exigir respostas rápidas, mas ajudando-a gradualmente a abrir-se e a sentir-se segura. Os primeiros depoimentos de Amélie foram tímidos e fragmentados. A jovem escolhia as palavras com cuidado e calava-se várias vezes, sem saber se podia confiar nas pessoas à sua volta. O psicólogo explicou pacientemente que agora ninguém lhe faria mal e que não havia nada a temer. Aos poucos, Amélie começou a contar como era castigada, por que razão e com que frequência era trancada na cave, e por que deixara de ir à escola. Não acusou ninguém diretamente, apenas partilhou como eram os seus dias nos últimos meses. Estes depoimentos tornaram-se um passo importante para a investigação. Cada episódio que Amélie narrava confirmava e complementava os materiais já recolhidos pela investigação. A jovem contou como os professores notaram o seu estado, mas depois das visitas da sua mãe à escola, as perguntas diminuíram. Amélie confessou que ela própria preferia ficar em silêncio, sentindo um grande medo e vergonha perante os colegas e os professores. Simultaneamente, na esquadra da polícia, começou o interrogatório de Claire e Marc. Os investigadores não esperavam a sua franqueza e delinearam antecipadamente uma tática de conversa, baseada exclusivamente em factos e provas. Os pais continuavam a afirmar que não tinham cometido nada de ilegal e que apenas tentavam educar Amélie. Mas a cada nova pergunta e detalhe do relato da própria Amélie, a sua versão começava a desmoronar-se, transformando-se em desculpas incoerentes. Entretanto, a casa na rua Saint-Henri já estava vazia. A polícia científica concluiu o seu trabalho, os investigadores recolheram as provas e um selo da polícia foi colocado na porta. Uma patrulha permaneceu de guarda perto da casa por mais algumas horas, impedindo que os curiosos se aproximassem. O investigador Julien Moreau sabia que o mais difícil ainda estava para vir. Agora, era necessário não só acusar os pais, mas também compreender os motivos das suas ações e descobrir por que os que os rodeavam, vizinhos, professores e até os serviços sociais, não mostraram a persistência necessária para pôr fim à situação mais cedo.
O depoimento de Amélie tornou-se o ponto de partida para uma nova fase da investigação. Foram as suas palavras que agora formaram a base da acusação. Foi ela que pôde explicar todos os detalhes e razões que até então permaneciam na sombra. Seguir-seriam longos dias de interrogatórios, perícias e análises, mas a verdade começava lentamente a vir à tona. De 15 a 30 de dezembro de 2021, a investigação reconstruiu completamente o quadro do que se passava na casa da rua Saint-Henri. O depoimento de Amélie tornou-se a base para a reconstrução dos acontecimentos que se desenrolaram por trás das janelas de cortinas cerradas. Cada palavra da jovem foi confirmada pelas provas encontradas e pelas conclusões dos peritos. Amélie descreveu detalhadamente o sistema de castigos aplicado na família ao longo de vários anos, a partir de 2018, quando a sua mãe, Claire, se casou com Marc. Foi a partir desse momento, segundo ela, que a vida em casa mudou drasticamente. O motivo para os castigos era praticamente qualquer comportamento seu. Um trabalho de casa esquecido, um prato partido, uma palavra ou até mesmo o silêncio, que o padrasto considerava desobediência demonstrativa. O castigo mais severo era sempre ser levada para a cave. Amélie lembrava-se de cada degrau que descia e do som da porta a fechar-se atrás da estante. No espaço apertado e úmido, podiam deixá-la por vários dias, privada de comida e de condições normais. Ela rapidamente percebeu que resistir ou pedir ajuda era inútil. Isso só intensificava o castigo. A perícia médico-legal, concluída a 28 de dezembro, confirmou as palavras de Amélie. No corpo da jovem foram encontradas múltiplas lesões de diferentes datas. As mais antigas datavam de há cerca de 3 anos. As mais recentes, das últimas semanas antes da sua libertação. Os peritos descartaram com segurança a possibilidade de serem de origem doméstica e registraram o caráter sistemático dos danos infligidos. Os peritos da polícia científica, que inspecionaram a cave, documentaram vestígios claros das tentativas de Amélie de escapar, arranhões superficiais e lascas na porta e nas paredes. Todos os detalhes coincidiam perfeitamente com o seu depoimento, confirmando que a sala era usada regular e prolongadamente. Os psicólogos que trabalharam com Amélie desde a sua libertação concluíram o diagnóstico inicial. A 29 de dezembro, foi apresentado um relatório que assinalava que a jovem viveu durante pelo menos 3 anos sob constante pressão emocional e um estresse psicológico extremo. O seu estado foi avaliado como um trauma psicológico grave que exigiria uma longa reabilitação. Ao mesmo tempo, decorriam ativamente os interrogatórios de Marc e Claire. Marc quase não cooperou com a investigação, limitando-se a explicações curtas e secas que se resumiam à ideia de disciplina rigorosa. Muito mais atenção mereceu o depoimento de Claire. Os investigadores estudaram cuidadosamente a sua motivação, tentando perceber como uma mulher que, antes do segundo casamento, não aplicara medidas cruéis à sua filha, pôde chegar a tais atos. No interrogatório de 30 de dezembro, Claire explicou que, após o casamento, Marc começou a controlar completamente todos os aspectos da vida familiar, acusando-a de ser branda e de ter um caráter fraco. Com o tempo, ela começou a ver a crueldade como a única forma de manter a relação e evitar conflitos constantes com o marido. A certa altura, segundo ela, os limites do aceitável foram completamente apagados para si. Os investigadores receberam as suas explicações com ceticismo, mas registraram-nas para futuro estudo por psicólogos e peritos judiciais. Como resultado do trabalho meticuloso da investigação, tornou-se claro que os castigos na casa da rua Saint-Henri não eram um método educativo,
como Claire e Mark tentaram apresentar. Tratava-se de um sistema cruelmente construído e cuidadosamente ocultado de abuso de uma adolescente que durou anos. Agora, no início de janeiro de 2022, a investigação tinha todos os materiais necessários para levar o caso a tribunal. Os investigadores preparavam as acusações completas, baseando-se no depoimento de Amélie, nos resultados de todas as perícias realizadas e nos depoimentos dos próprios acusados. As semanas seguintes seriam decisivas nesta história, e toda a informação recolhida poderia finalmente ser tornada pública, a fim de obter uma punição justa para Claire e Mark Perrier. O processo judicial de Claire e Mark Perrier começou em outubro de 2022. Apesar do interesse dos habitantes de Saint-Julien e dos jornalistas locais, as sessões decorreram à porta fechada para evitar estresse adicional a Amélie. Apenas os detalhes principais e a sentença final foram comunicadas à imprensa e ao público. As audiências duraram várias semanas. A acusação apresentou ao tribunal os materiais recolhidos pela investigação, incluindo o depoimento de Amélie, os resultados das perícias e os testemunhos de vizinhos e professores. Os pais de Amélie continuaram a insistir que aplicaram apenas métodos de educação rigorosa, negando quaisquer intenções cruéis. No entanto, o tribunal, após examinar detalhadamente todas as circunstâncias do caso, chegou a uma conclusão inequívoca. As ações dos pais não foram educação, mas sim a infligição consciente e deliberada de danos, baseada em tendências sádicas pessoais. Esta formulação foi diretamente refletida na decisão judicial final. Na leitura da sentença, a 15 de dezembro de 2022, o juiz destacou a duração e a gravidade dos atos cometidos pelos pais, bem como a ausência de sinais de arrependimento. Claire Perrier foi condenada a 15 anos de prisão e Mark Perrier a 18 anos. Além disso, ambos foram obrigados a submeter-se à terapia psicológica durante o cumprimento da pena. Após o fim do julgamento, Amélie permaneceu sob a proteção dos serviços sociais. A informação sobre o seu paradeiro e estado atual não foi divulgada, nem mesmo entre vizinhos e conhecidos da família, para garantir à adolescente a privacidade e a tranquilidade necessárias. Para Saint-Julien, este processo judicial foi um acontecimento significativo. As autoridades locais e os serviços sociais tomaram medidas concretas. Iniciaram-se verificações regulares a famílias em situação de risco e foi lançado um programa municipal para informar a população sobre os sinais de problemas domésticos e as medidas de resposta. Com o exemplo desta história, a cidade foi gradualmente percebendo a necessidade de mudar a atitude em relação a problemas que antes preferia ignorar. Apesar de os principais culpados terem sido condenados e punidos, a investigação compreendia que a história não terminava aqui. As autoridades do departamento iniciaram uma investigação mais aprofundada sobre as ações dos serviços sociais e das instituições de ensino de Saint-Julien, a fim de evitar que algo semelhante se repetisse no futuro. Após a sentença, a vida em Saint-Julien já não voltou a ser a mesma. Amélie Perrier foi entregue a uma nova família. A sua reabilitação decorreu de forma lenta e cuidadosa, e os seus contatos com o mundo exterior foram limitados para sua própria proteção. Pierre Fournier recusou-se a fazer quaisquer comentários públicos, explicando brevemente que agiu como devia. Continuou a trabalhar tranquilamente, evitando atenções desnecessárias. Os moradores da rua Saint-Henri enfrentaram a condenação pública. Alguns mudaram-se, outros reduziram o convívio social, compreendendo que, embora formalmente não tivessem infringido a lei, a responsabilidade moral permaneceria com eles para sempre.
A escola onde Amélie estudou passou por uma auditoria interna, que revelou graves falhas por parte dos professores e da administração. Após a auditoria, seguiram-se remodelações de pessoal e um controle mais rigoroso da situação dos alunos. O caso de Amélie Perrier gerou um amplo debate público em França. O país começou a falar mais sobre a indiferença coletiva e a necessidade de uma reação atempada a situações semelhantes. E embora o processo judicial estivesse oficialmente encerrado, a questão de quantas outras histórias como esta passam despercebidas permaneceu em aberto.